Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu queria dizer para vocês que é um prazer estar aqui hoje. É um prazer poder despender um pouco do meu tempo, né? Um pouco da minha tarde, nessa tarde chuvosa que não deu para trabalhar, para falar para vocês sobre a palavra de Deus. Para falar para vocês o quanto Deus é bom, o quanto Ele transforma e o quanto Ele cuida das pessoas. Ele transforma e Ele cuida e Ele é um bom pai. Se o pai terreno da gente já é bom, imagina o pai do céu. Gente, para quem me conhece, talvez não conheça essa história que eu vou contar agora. Eu tenho 35 anos de idade hoje, tá? Tenho 11 anos de convertido, me converti com 24 anos, né? Tive um batismo no Espírito Santo e Deus colocou para mim o meu chamado, colocou para mim a maneira com que Ele ia me usar. Eu tenho um dom desde 14, 15 anos de idade. Eu sou poeta e sou compositor também. Eu componho louvores e antes de me converter como cristão, eu escrevia músicas mundanas também. Então a música e a poesia, elas sempre fizeram parte da minha vida, né? Desde muito novo, desde adolescente. E Deus tocou no meu coração e disse assim: o teu dom é meu, eu vou usar ele para mim, eu vou usar ele da maneira com que eu quiser. O que aconteceu? Eu acreditei que o meu chamado era para louvor e para canto, porque eu tinha uma certa facilidade também em cantar, né? E eu já tentei mexer com isso no mundo e a minha experiência não foi muito boa, não foi agradável, não foi aprazível, né? E a vontade que eu tinha era não mexer mais com isso. Era quanto mais eu ficar escondido, quanto mais eu ficar quietinho, quanto menos barulho eu fizer, melhor para mim. Então eu queria pegar as minhas letras, os meus louvores, pegar os meus dons, né? E usar eles da maneira com que eu queria, para que eu não aparecesse muito. Não da maneira de Deus. Aí eu entendi, na minha cabeça, que Deus queria me usar no louvor. E aquilo, em vez de ser considerado para mim como bênção, em vez de eu entender aquilo como bênção, aquilo contou o contrário, sabe? Porque faria com que eu ficasse muito em evidência e eu não queria ficar em evidência, eu queria diminuir para que a vontade de Deus aparecesse na minha vida. Aquilo ali me fez negar N oportunidades, me fez sair de congregação, me fez brigar com pessoas que queriam o meu bem, que esperavam o meu bem, esperavam o meu crescimento, que queriam me ajudar. Eu neguei oportunidades às vezes por isso, né? E uma das igrejas onde eu participei, eu tentei fazer um curso para estudar, para entender mais a palavra, para buscar mais a palavra, para ter uma compreensão melhor para lidar com as pressões do dia a dia. Mas não deu certo, por convenções humanas, né? Eu não consegui fazer aquele curso, era uma das igrejas que eu congregava, tinha uma escola bíblica, né? E eu não consegui fazer aquele curso porque a minha maneira de trabalho
ela faz com que eu me vista de forma simples. Por exemplo, eu trabalho 12 horas na rua, em média. E tu imagina, tu trabalhar 12 horas na rua, pegando chuva, pegando sol, pegando vento, calor, né? E o curso começou na época de verão. E eu fui assistir a primeira aula. E colocaram para mim que eu não poderia assistir a primeira aula assistir a aula daquele jeito, porque não era uma vestimenta adequada. Eu estava de sandália, camiseta física, como eu estou aqui agora, e bermuda. E não era uma vestimenta correta, que eu tinha que me vestir diferente. Depois que aconteceu aquilo, eu me desencantei daquela congregação e pouco tempo depois acabei saindo da igreja, né? Mas eu sabia que eu tinha um chamado, eu sabia que eu tinha coisas a cumprir no reino, eu sabia que Deus tinha me chamado para ajudar, para fazer parte do exército dele, para buscar almas, para alcançar pessoas, né? E eu entendi que eu não queria mais ficar em lugar nenhum se fosse só para fazer número. Eu não queria ser mais aquele crente de banco, sabe? Aquele crente que ficava lá só para dizimar, pular, gritar e dar glória a Deus. Eu queria ajudar, eu queria me fazer, eu queria me sentir importante, eu queria sentir que realmente eu fazia diferença num lugar, entendeu? Eu queria colaborar, né? Aí é engraçado como quando a gente se posiciona, né? E a gente diz claramente para as pessoas, como eu fiz anteriormente. Eu cheguei na igreja onde eu congregava, falei com o pastor que eu estava saindo porque eu estava esperando um direcionamento de Deus. Eu queria que ele me mostrasse para onde eu tinha que ir, o que eu tinha que buscar e como que eu tinha que fazer, né? E que eu não ia congregar mais em lugar nenhum enquanto Deus não me mostrasse para onde eu tinha que ir, né? É incrível como quando você se posiciona, quando você determina, quando você entende que existe um propósito de Deus na sua vida, as coisas se movimentam. Quer ver uma coisa? Geralmente eu não trabalho segunda-feira. Hoje é segunda-feira, eu estou gravando esse vídeo. Segunda-feira para mim sempre é um dia de descanso. É um dia de reflexão. É um dia onde às vezes eu entro na minha caixa do nada e simplesmente eu não faço nada e eu descanso. Teve uma segunda-feira em 2019, o ano passado, né? Em fevereiro do ano passado, no domingo, eu tenho uma bicicleta adaptada, não sei se eu já conversei com vocês em relação a isso, acho que sim, né? E eu estava pronto para pedalar, estava propenso a pedalar e fazer a minha atividade física. Mas naquele momento Deus guiou o meu coração e disse assim: eu não quero que tu vá trabalhar, não. Quer dizer, eu não quero que tu vá pedalar, não. Eu não quero que tu vá fazer a tua atividade física. Eu quero que tu vá descansar e que tu vá trabalhar amanhã. Porque alguma coisa diferente vai acontecer contigo amanhã. Aí eu simplesmente fiz isso. Não falei nada, não fui pedalar. A minha esposa até achou estranho porque estava tudo preparado, né? E fui trabalhar no outro dia. Quando eu cheguei lá para trabalhar, no período da tarde, eu encontro um casal extremamente abençoado, um casal de pastores da igreja Conectados em Cristo, na Tapera, né?
aqui em Florianópolis, que para mim eles não estavam mais aqui, eles não estavam em Florianópolis, eles estavam lá em Colombo, no Paraná, né? E eu olhei para eles e disse assim: "E aí, abençoado, o que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui? Vocês não estavam no Paraná? Vocês estão de férias? O que está acontecendo?" O pastor olhou para mim e disse assim: "João, nós abrimos um novo ministério, uma igreja diferente, uma igreja que tem como seu slogan Conectados em Cristo, uma igreja transformada para servir. E tu, o que tu anda fazendo? Como é que está o teu projeto lá? Como é que tá as tuas letras? Tu continua escrevendo? Tu continua evoluindo naquela vontade que tu falou no coração para mim que tu tinha no teu coração, que Deus tinha colocado no teu coração?" Eu falei: "Sim, pastor, continuo fazendo, continuo buscando." Ele assim: "E onde que você está congregando hoje?" Eu disse para ele: "Não, hoje eu não estou congregando em lugar nenhum, eu estou esperando um direcionamento de Deus para ver para onde que Ele vai me mandar, aonde que Ele quer que eu congregue. Eu não sou um crente que quer ficar só no banco, enchendo o culto, dando glória a Deus, dando aleluia e servindo de exemplo só porque eu uso uma cadeira de roda. Eu quero somar, eu quero me sentir importante, eu quero ser diferente, eu quero ser luz, como a palavra diz." Aí a pastora, a mulher dele, olhou para mim e disse assim: "João, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas que ajudem a gente no louvor. A igreja está começando, ela é pequena, ela tem pouca gente, nós precisamos de pessoas que somem, né? Que nos ajudem a arrebanhar, pessoas que façam com que a obra de Deus cresça." Gente, é extremamente forte quando eu falo sobre isso. "Eu preciso que tu me ajude no louvor." Ela disse para mim assim: "Pastora, eu agradeço muito, mas eu não me vejo fazendo isso, eu não queria fazer isso. Eu só queria disponibilizar as letras para que as pessoas trabalhassem elas, para que elas fossem cantadas e tocadas em culto, para que as pessoas fossem alcançadas. Eu não queria aparecer, eu queria muito ficar quietinho, sabe? Não quero aparecer, quero ficar de boa. Quero ficar tranquilo." O que aconteceu? Ela olhou para mim com toda aquela simplicidade, com todo aquele amor que vem dela, que é natural da pastora Márcia fazer isso. Ela olhou para mim e disse assim: "João, se não fosse para você fazer isso, se não fosse para você cantar, para você louvar a Deus, para você se deixar ser usado da maneira com que Deus quer, né? Deus teria te feito mudo. Tu não conseguiria falar. Tu tens a oportunidade de louvar, tu tens a oportunidade de cantar, tu tens a oportunidade de impactar as pessoas e não faz, às vezes por capricho teu. Por quanto tempo tu vai continuar negando o chamado de Deus?" Forte, né, pessoal? Eu fiquei nessa igreja, congregando com eles, participando da equipe de louvor, até antes da pandemia. Fiquei lá 1 ano e 1 mês por aí. Mas foi um tempo onde Deus tratou meu coração, onde Deus me mostrou realmente o que Ele queria para mim, onde eu pude realmente me colocar em prova, porque não é novidade para ninguém, todos sabem que eu sou portador de necessidades especiais, eu tenho deficiência física, né? E eu moro na Agronômica hoje. A igreja ficava na Tapera.
é 1 hora para ir de ônibus e mais 2 horas para voltar. Teve dias de eu ir na igreja, sabe? Já doente, meio gripado. Não tinha condições de ir. E eu só fui porque Deus tocou no meu coração e disse assim: vai, meu filho, vai, porque eu tenho propósito para ti. Vai, porque hoje eu tenho coisas a falar para você. Eu tenho coisas a falar através de você. Aquele dia, Deus me deu uma canção que futuramente talvez eu faça um vídeo cantando ela para vocês, né? E gente, eu tinha tomado antigripal. Todo mundo sabe que antigripal dá sono, né? É complicado. Eu só não passei do ponto aonde eu tenho que chegar para vir para casa porque o cobrador e o motorista me acordaram porque eu estava dormindo. E o pastor sabia que eu estava doente. Na outra semana ele veio perguntar para mim, disse assim: João, por que na outra semana não, no domingo? O pastor veio perguntar para mim assim: João, por que tu veio? Assim, eu vim porque Deus falou para mim que tinha coisas para mim naquele dia, que tinha preparado uma noite especial para mim e que eu precisava estar aqui. Eu simplesmente obedeci e Deus me deu uma canção. Deus me mostrou uma canção, Deus me mostrou uma poesia. Deus me deu parte do chamado dele para minha vida naquele dia. Mas isso aconteceu não é porque eu sou bom, não é porque eu estudei, não é porque eu tenho boa facilidade com as palavras, não é por nada, não é por mérito nenhum meu. É porque ele quis. Sabe? A palavra de Deus lá em Coríntios diz que nunca nenhum ouvido viu, nunca nenhum olho viu, nunca nenhum coração sentiu o que Deus tem guardado para cada um de nós. Né? Então, eu digo para você, amado, amada, querido, querida, quando Deus colocar um caminho no seu coração e dizer para você fazer determinada coisa, faça. Porque você não pode até não entender naquele momento por que você está fazendo. Mas depois você vai perceber que aquilo era o melhor que tinha que acontecer na sua vida. Se a gente pegar o capítulo de Eclesiastes, ali no Eclesiastes 4, né? O início dele é bem conhecido, diz que há tempo para todas as coisas, há tempo para colher, há tempo para plantar, para colher, para ajuntar as pedras, para lançar fora, há tempo para tudo, né? Mas lá no final também diz que não é nos liberado todo o entendimento sobre todas as coisas. Ou seja, esse entendimento total sobre a sua vida, sobre tudo que tem que acontecer, sobre tudo que vai acontecer, sobre tudo que nós precisamos passar para que no final a vontade de Deus se manifeste na sua vida, você não vai entender tudo. Não nos é liberado todo o entendimento. E a única pessoa que tentou fazer isso em relação a Deus, o final dele não foi muito bom. Ele foi expulso do céu e levou consigo 30% dos anjos, a terça parte. Foi o diabo, foi Lúcifer, né? Que ele se viu como Deus.
Fique calmo, querido. Quando você não tem todo o entendimento sobre a sua vida, é porque Deus conhece o ser humano. Deus sabe o que ele poderia fazer se ele tivesse, o que nós poderíamos fazer se nós tivéssemos todo o entendimento sobre as nossas vidas. Deus sabe o que nós seríamos. Deus sabe que a soberba ia tomar conta da gente. Então, por isso eu digo a vocês, gente. Agora eu vou entrar no tema principal de todo esse testemunho que eu estou dando aqui, de toda essa pregação, entre aspas, que eu estou fazendo, de toda essa conversa. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 20. Eis que chego à tua porta e bato. E se alguém ouvir e alguém abrir a porta, eu cearei com ele. Eu estarei com ele. Eu comerei com ele na mesma mesa. Eu terei intimidade com ele. Ele poderá contar para mim os seus problemas, as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dores. Qualquer coisa que acontecer na sua vida, a partir daquele momento, se você deixar que Deus entre na sua casa, que Deus entre no seu coração, que Deus entre no seu espírito, se você se deixar levar pela vontade de Deus, Ele vai cuidar de tudo. Ele vai mudar as coisas de lugar. Ele vai fazer as coisas acontecerem do tempo dele, da forma dele, do jeito dele, como ele quiser, para que o melhor na sua vida se manifeste. Gente, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? A palavra de Deus diz que Deus capacita os escolhidos. Deus não escolhe os capacitados. Deus capacita e ensina os escolhidos. Mas Ele não faz só isso. Ele não importuna ninguém, Ele não obriga ninguém. As coisas não são feitas pela força, elas são feitas pelo amor. Então, a partir do momento que você se disponibilizar que as coisas aconteçam, a partir do momento que você escutar alguém fazendo assim na sua porta, ó, e você abrir, aí sim ele entra. Jesus, Deus não é importunador. Ele não incomoda ninguém. Ele não importuna ninguém. Ele não machuca ninguém. Ele só quer transformar a sua vida. Por mais que você não tenha chamado nenhum, por mais que você esteja esperando qualquer coisa aconteça, que qualquer milagre aconteça, que o mar se abra de novo, que uma mula volte a falar com alguém, que aquilo que você espera, aquele milagre que você quer aconteça para que você realmente comece a crer em Deus. Gente, na grande maioria das vezes, um posicionamento faz toda a diferença. Se você não acreditar, se você não crer que Ele transforma e que Ele é a verdade e a vida, né? Que ninguém conhece ao Pai se não for por Ele, as coisas não acontecem. Se você não se abrir, se você não se colocar disponível, se você não entender que Jesus é o seu Senhor e Salvador, Ele é o centro da tua vida e que tudo é para Ele, por Ele e com Ele, pela graça dEle, nada acontece. Então, você pode até não ter tido chamado nenhum, você pode até não ter tido batismo no Espírito Santo, você pode não ter tido visões igual aconteceu comigo, mas se coloque disponível. Deixe que Deus entre na sua vida. Deixe que Deus entre na sua casa. Deixe que Deus entre no seu coração. Deixe que Deus entre e mude as coisas de lugar. Faça o melhor na sua vida. Que Ele seja o consumador da boa obra. Deixe que aquele que começou a obra termine.
Deixe com que Ele faça de você o melhor que Ele pode. Mas não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, por mais que você não tenha tido chamado, por mais que você não tenha sido tocado, por mais que você não tenha sido alcançado ainda por esse amor diretamente de Deus, se deixe levar, se deixe ouvir, se ponha disponível para as pregações dos seus pastores, se desarme, tire suas pedras dos seus bolsos, tire seus bloqueios, lance fora tudo aquilo que te dificulta e diga para Deus assim: ei, eu escutei quando tu bateu na minha porta, pode vir aqui, vem conversar comigo e vem colocar para mim qual é a tua vontade na minha vida. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O caráter dele não muda e a bondade dele dura para sempre. Pessoal, se disponibilizem, busquem, orem, acreditem, creiam